Hoje, Menorá na TV traz para vocês uma entrevista exclusiva com o português que fez aliar para Israel e migrou para Israel nos anos 60, Henrique Zimmermann, e se tornou jornalista e um dos principais analistas políticos do mundo judaico. E é bom porque ele fala português. Henrique é o único judeu do mundo que entrevistou todas as lideranças com as quais os judeus não querem falar. Lideranças palestinas, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas e uma infinidade de pessoas e personagens da história do Oriente Médio na segunda metade do século XX. E acabou de lançar um livro no Brasil, através do Elias Salgado, sobre esse livro, sobre guerra na Ucrânia, sobre Putin, sobre antissemitismo, sobre Acordo de Abraão e Emirados Árabes, que Menorá na TV está entrando no ar mais uma vez. Os nossos companheiros que estão entrando aqui para nos assistir certamente vão apreciar imensamente as coisas que você vai nos contar, porque o teu livro, que é um espelho da tua vida, um livro autobiográfico, Conversando com o Inimigo, do Porto a Abu Dhabi, via Tel Aviv, fantástico, porque eu conheço o teu trabalho, sei de todas as pessoas que você entrevistou, cada uma com maior qualidade do que a outra, e inimigos dificílimos como Yasser Arafat, e agora você, também como eu, aplaude a paz entre os Emirados e Israel. Mas eu quero saudar a tua presença aqui entre nós e quero perguntar a você como é que você se sente no Brasil e como foi na sexta-feira o lançamento do teu livro, querido. Olha, houve realmente 6 lançamentos em São Paulo, 2 aqui no Rio. Foi muito emotivo. A verdade é que encontrei centenas de pessoas. Foi realmente... eu acho que houve muita identificação por parte do público com a minha história. Cada um vinha e dizia em que é que ele encontrou algum elemento que lhe faz lembrar a sua própria história. Houve gente das nossas idades, houve gente mais jovem. Ontem no Hashomer Hatzair havia gente também muito jovem. Foi um prazer enorme, realmente. É a minha primeira apresentação deste livro. Ele vai sair em 5 línguas, depois vai ser publicado em Portugal, em Espanha, nos Estados Unidos, em Israel, mas em diferentes línguas. Mas realmente o princípio foi aqui. E para mim devo dizer que foi uma experiência, é o meu 5º livro, Ronaldo, mas foi uma experiência muito particular, porque é um livro sobre a minha vida e as minhas experiências. Henrique, eu quero te fazer uma pergunta, e é logo uma pergunta que eu considero chave e que pode dar como é que eu poderia, uma palhinha muito profunda sobre o que você faz. Como é que foi a tua conversa com Yasser Arafat? Foram muitas conversas. Foi anos, quero dizer, eu acho que eu entrevistei oficialmente 14 vezes. Primeiro em Gaza, quando ele voltou, logo nos primeiros dias, e depois já na Cisjordânia, quando ele se mudou, primeiro a Jericó e depois a Ramala. E já no fim, na última época, eu acho que a entrevista que eu mais lembro teve lugar Lembro 2. Lembro uma na casa dele, em Gaza, no princípio, quando ainda havia muita esperança, e ele falava da paz dos valentes naquele momento, e parecia que tudo ia às mil maravilhas. Depois, quando morreu, quando foi assassinado o Rabin, eu voltei a entrevistá-lo, e eu acho que o momento-chave foi quando tudo, no fundo, se caiu, todas as esperanças com a segunda intifada, e no ano 2002 Israel rodeou a Mucata, a sede de Arafat, depois de que houve dezenas de atentados suicidas no coração de Israel, que Arafat não conseguiu evitar, ou não quis evitar, nunca saberemos, e eu fui lá e ele convidou-me para passar uma noite na Mucata. Eu fiz uma entrevista durante toda a noite, andando com ele, e vendo as luzes vermelhas dos soldados de Israel que sabiam que eu estava lá dentro e que estavam à volta nos prédios mais altos e que nesse momento assediavam Arafat. Arafat tinha entre as pernas uma espingarda, uma Uzi.
E eu perguntei-lhe porque é que você precisa de uma Uzi. E ele diz, porque I'm a general, diz-me ele. Eu acho que Arafat é uma história trágica, porque era um homem que realmente conseguiu pôr o tema palestino na mesa internacional como ninguém. Nos anos 60, ninguém sabia o que eram os palestinos e de repente passaram a ser o tema mais importante da política internacional nos anos 70, 80, até mesmo parte dos 90. E ele conseguiu isso, foi parte graças a Arafat, mas ao mesmo tempo ele cometeu um erro capital, na minha opinião. Ele não conseguiu deixar de ser o líder guerrilheiro e passar a ser um estadista, um presidente que constrói um Estado. Não conseguiu fazer essa transformação e isso eu não lhe perdoo, porque poderíamos ter hoje em dia uma situação completamente diferente. Ele disse que não em Camp David, a Ehud Barak e a Shlomo Ben Ami e a Clinton, que lhe ofereceram 97% da Cisjordânia, que lhe ofereceram uma troca de territórios, que lhe ofereceram tudo o que ele podia sonhar com isso, toda Gaza, e pôr uma bandeira nas planadas das mesquitas de Jerusalém Oriental, e ele respondeu que não. E quando lhe perguntaram porque é que ele disse que não, ele disse porque os judeus inventam. Os judeus dizem que houve um templo em Jerusalém, mas não era em Jerusalém, era em Nablus. E depois ele disse a verdade a um amigo dele que se chama Moratinos e que foi canceler espanhol, e ele disse-lhe, se eu tivesse aceito essa fórmula, tinham-me matado ao voltar a Ramallah. A tragédia é que Arafat não foi Sadat, não foi o líder egípcio, não teve a valentia de realmente dar todo o caminho e chegar à paz. Henrique, vamos voar de 2002 da Mucata, onde você esteve, e onde eu também bati naquela porta, a Mucata semi-destruída pelo exército de Israel, com o telhado caído, você deve se lembrar disso, porque a Mucata foi bombardeada por Ariel Sharon um pouco antes. Vamos voar desse período de 2002, 2003 até 2022 e vamos chegar com os Emirates ou com a El Al em Dubai. O que é que você sente quando você enxerga a construção de uma comunidade judaica num país muçulmano, no Oriente Médio, com absoluta liberdade, e que é uma paz que também está estendida aos judeus do mundo inteiro? Eu devo dizer-te que já há um ano e pico estive em Sukkot, lá. Claro, como tu bem sabes, 2 judeus, 3 opiniões, 2 judeus, 3 comunidades, ou seja, já há várias comunidades, não só uma. Mas eu nessa altura estive numa e lembro-me ver a Sukkah fora, ver que não há nenhuma segurança. Aqui no Brasil ou na Europa, estamos rodeados, as sinagogas estão rodeadas de segurança, porque há muitos perigos, muitos riscos. Lá não há nenhum guarda na porta. E ver realmente o princípio de uma coisa nova. A mesma coisa no Bahrein, há uma comunidade judaica importante. Outro dia, até na Arábia Saudita, convidaram um rabino muito importante de Israel para ir lá e começar a assentar as bases de uma futura comunidade na cidade de Neom, que vai ser a próxima cidade, a mais moderna do mundo, que vai ser construída na Arábia Saudita. Tudo isso é a prova, ou diria o sintoma, deste novo ou diferente Oriente Médio no qual estamos vivendo. Eu digo, é um autêntico game changer. Eu penso que é uma situação que muitos ainda não compreenderam a importância dela. Uma das coisas que eu fiz aqui no Brasil esta semana, em reuniões privadas com autoridades e ao mesmo tempo em palestras com público judaico e não judaico, e numa entrevista que vai haver hoje na Globo News às 6 da tarde, eu com uma grande jornalista a propósito, a Leila Sterenberg, que me entrevistou, eu acho que o que eu trouxe aqui é um pouco essa luz ao final do túnel. O facto de que esta paz com Israel, Israel com Emirados Árabes Unidos, com Bahrein, com o Sudão e com Marrocos, é só o princípio de um novo mapa que se está a construir no Oriente Médio e que oxalá o consigamos, mas nós estamos no caminho de fazer a paz com mais países árabes e com mais países muçulmanos
E também do ponto de vista económico isso vai ter uma importância extraordinária, porque vai abrir-nos muitos mercados. Ronaldo, sabes quantos voos há todos os meses, a partir de agora, que voa a Emirates também, a partir do mês de junho, entre Israel e o Dubai? Quase 300. 400 voos 400. negociados. É Eu uma ponta, sabia que eram 8 por dia, é uma ponta mas são aérea mais. contínua. São já 6 companhias que voam. A propósito, os sauditas deram licença a todos os voos de Israel. Vai começar em breve sobrevoar o espaço aéreo da Arábia Saudita para recortar tempo nos voos para a Ásia. Tudo isto é uma nova situação. Há já 400 mil israelenses que visitaram o Dubai e que veem outro tipo de árabe. Eu pergunto-me de que maneira isso afetará a percepção da opinião pública de Israel em relação ao mundo árabe, ver um mundo árabe muito organizado, ver um mundo árabe que tem um plano estratégico de futuro. Eles dizem sempre, os príncipes com quem eu mantenho contacto muito próximo, como o presidente da Câmara de Comércio de Israel, países do Golfo, eles dizem-me a nossa eleição de fazer a paz com Israel é uma eleição estratégica a longo prazo. E nota-se, vê-se isso no ar. E realmente eu penso que estamos no princípio de uma grande revolução. Bom, Henrique, duas coisas. A primeira é que eu não tenho nenhuma dúvida que em breve nós poderemos voar a Arábia Saudita saindo de Israel como israelenses, como judeus, num processo de paz que, tanto quanto no Emirados, será um processo de paz quente, diferente do que acontece com o Egito, diferente do que acontece com a Jordânia, e que eu imagino que, diferentemente daquela possibilidade que o Irã sempre busca de influir nesses países, quem sabe com o Egito e também com a Jordânia nós vamos ter no futuro paz quente. Eu pergunto a você o seguinte: como você vê o Irã dentro desse novo caleidoscópio do Oriente Médio e do norte da África em relação aos países muçulmanos? O Irã é o pegamento de toda esta nova coligação, deste novo grupo que se está a formar no Oriente Médio. Os sunitas, que são 85% do mundo muçulmano, chefiados pela Arábia Saudita, que é a sede de Meca e Medina, e pelo Egito, que é 1/4 do mundo árabe. 1 de cada 4 árabes é egípcio, são 105 milhões de pessoas. Estes dois países, com outros países à volta, têm medo do Irã. Eles dizem sempre: o Irã para nós é uma ameaça. Os persas, antes do Irã, já queriam a hegemonia na região e eles querem ter poder nuclear, entre outras razões, para ser os que mandam no mundo muçulmano. Eles pensam que se tiverem uma bomba nuclear, isso vai ser suficiente. E sentem-se ameaçados. O Irã não é só o tema nuclear, é também o tema dos proxies, os grupos como a Hezbollah no Líbano, ou como o Hamas e a Jihad Islâmica na Palestina, ou como os Houthis no Iêmen, que de alguma forma lançam ou ameaçaram estes países todos, até mesmo com mísseis. E eles também desenvolvem mísseis balísticos que chegam não só a Israel, senão que podem hoje em dia chegar a várias capitais europeias. O Irã é um problema sério, sobretudo porque é um regime dos mais brutais que há hoje em dia no planeta. Nós vemos o que eles fazem do ponto de vista interno. É verdade que o Irã ferve por dentro, e disso nós não falamos muito. Não sei se tu sabes, mas no Irã há 2 milhões de drogados, entre eles 800 mil mulheres. A droga que vem do Afeganistão, o narcotráfico, chamam-lhe o narcotráfico dos camelos, que entra do Afeganistão com droga muito barata. A metade da droga que chega ao Ocidente passa pelo Irã, chegando em camelos desde o Afeganistão. E no fundo, a sociedade do Irã está podre. Eles têm, neste momento, o maior número de doentes de SIDA do mundo. 66 mil oficiais, deve ser muito mais o número real. Eles têm uma oposição interna brutal. Há manifestações em todo o Irã contra o governo, mas o governo, que é 10, 15% da população, apoiado por eles, é brutal, é feroz e consegue manter a ditadura. A pergunta é por quanto tempo. Mas ao mesmo tempo, Ronaldo, eu diria que é preciso lembrar-se de uma coisa. Os filmes do James Bond
do 007 não são nada comparado com o que acontece dentro do Irã, até mesmo nos últimos dias. O que acontece dentro do Irã, sem entrar em grandes detalhes, é realmente heroico. Eu recomendo-vos ver a série de Teherã, que é uma série que está a ter muito êxito, que ganhou um Emmy também, que mostra um pouco do que é essa guerra. A realidade supera toda a ficção e eu penso que algum dia vamos saber e vamos aplaudir muita gente que faz realmente atos heroicos para tentar debilitar a ameaça do Irã, e o mundo árabe é o primeiro que nos aplaude em tudo isso. Ô, Henrique, vamos falar um pouquinho do teu livro, mas antes eu quero dizer a você que, independentemente do que Israel pode somar com os países muçulmanos na proteção ao Irã, e nós sabemos que o Domo de Ferro já está sendo construído em diversos desses que estão fazendo a paz com Israel, eu pergunto a você, você acha que se não houvesse o Irã, essa relação com Israel seria facilitada, dificultada, existiria, não existiria, iria demorar, mas poderia vir a acontecer? Qual é a tua opinião a respeito? Eu vou-te contar um diálogo com 3 membros de uma mesma família, com vários anos de diferença. 2011, no Catar, com o ministro, o canciller, 40 anos, da Arábia Saudita, que veio falar comigo e diz-me: Mr. Zimmerman, diga aos seus amigos que o nosso espaço aéreo está aberto. Eu conto isso no livro. E eu entendi imediatamente o que ele me dizia. Se vocês quiserem atacar o Irã, passem pela Arábia Saudita, nós deixamos. Nesse momento não havia os vínculos que há hoje em dia. 3 anos depois, o irmão dele, o príncipe Turki El Faisal, convidou-me para Washington e depois para Nova York, e numa conversa de 1h30, ele explicou-me o porquê desta revolução dentro do mundo árabe. Um é o Irã e os grupos jihadistas radicais que querem derrubar estes governos muçulmanos. Mas há mais. Ele disse: nós já na guerra de 1973 chegamos à conclusão que não há opção militar contra Israel. Os judeus, os israelenses estavam de joelhos quando chegaram à guerra e terminaram a guerra e ganharam. E hoje, disse-me ele, Israel é o país mais forte entre a Indonésia e Gibraltar. Quase um raio de 2.000 quilómetros. 2.000 quilómetros de distância. Quer dizer, o facto que Israel seja uma superpotência militar hoje em dia, aos olhos árabes, também contribuiu muito, independentemente do Irã. Em terceiro lugar, o facto que nós somos a Startup Nation. Eles dizem: nós queremos que vocês nos ajudem a transformar a região na Startup Region, na região dos startups. Vamos fazer todo o tipo de colaboração entre nós no campo tecnológico. Já está a acontecer. Depois, o facto de que 70% da população no Golfo tem menos de 30 anos. São sobretudo jovens. E para eles, Ronaldo, as guerras do século XX são como as guerras dos romanos. Eles querem ir para a frente. Eles vivem na era global. E o último, eu acho que é o Covid-19. Isso mostrou que estamos todos no mesmo barco. E neste momento, na minha Câmara de Comércio, uma das coisas das que eu estou mais orgulhoso é que, justamente desde o princípio do corona, estabelecemos um grupo de mais de 100 médicos de toda a região, de países tecnicamente inimigos, que trabalham juntos no desenvolvimento de estratégias e de tecnologias contra o Covid-19, que não vai acabar em nenhum lugar enquanto não acabar em todos os lugares. Tá certo. Então vamos falar um pouquinho do teu livro. Obviamente que com tantas experiências sensacionais e absolutamente inéditas que você teve na tua vida jornalística, você um belo dia resolve colocar isso tudo no papel e oferecer às pessoas a oportunidade de conhecerem tudo aquilo que você fez e também as opiniões daqueles que você entrevistou, porque você comenta tudo aquilo que você conseguiu produzir nesse tão pouco espaço de tempo que é a vida útil de cada cidadão, como cada um de nós. Eu pergunto a você, o que é que te fez escrever esse livro e do que é que você mais gosta de todas as páginas que você escreveu? Isso é fácil. O que eu mais gosto e o que eu estou mais contente de ter feito é ter feito uma investigação exaustiva
sobre a história da minha família paterna e da minha família materna, e que é um filme, eu acho que um filme de Hollywood não seria tão completo, e realmente contar a história deles foi a primeira coisa que escrevi e foi a mais emotiva para mim, e poder deixar isso para as próximas gerações. O que é que me fez escrever? Eu não queria. Eu sentia que eu ainda estava longe do momento em que tenho que resumir. Eu sinto-me em muitas frentes ainda no meio. E realmente disse, quando o editor da Talu Cultural, o meu amigo Elias Salgado, que estudou comigo numa escola quando eu tinha 16 anos e decidi ficar em Israel, e ele estudava lá. E eu lembro-me como eu estava perdido, eu cheguei no último momento, não sabia hebraico, tive 8 meses para aprender hebraico. Eu lembro-me que o Elias, que é um pouco mais velho do que eu, foi o meu irmão mais velho, ele ajudou-me, ele apoiou-me, ele apresentou-me, foi fantástico. E depois ele voltou para o Brasil, eu fiquei em Israel, ele tem uma editora e ele começou a atacar-me já há muito tempo. Vem, escreve uma autobiografia, agora que te conhecem, escreve todas essas histórias. E eu disse, não, Elias, eu não vou fazer isso, não é o momento. Mas sabes o que fez mudar-me de opinião? Ele fez um truque muito bem sucedido, mandou-me uma capa do livro, com uma fotografia minha e o nome Conversando com o Inimigo, que ele tirou de uma TED Talk que eu tinha feito em inglês e que ele ouviu, e que teve muitos milhões de pessoas que a viram, e ele diz, isto tem que ser a base, pega nisto e faz. E começou o primeiro confinamento do Covid. E eu já estava farto dos filmes do Netflix e sentei-me no computador e disse, pronto, ok, vou escrever só a história da família Zimmerman e da família Ben Arroz, da minha mãe. E comecei a escrever as duas histórias das famílias e comecei a investigar com parentes alguns pequenos detalhes que me faltavam. E terminei e disse, o que é que eu faria se eu aceitasse a proposta do Eli? E comecei a pensar. E sabes, eu escrevo na cabeça primeiro. Isso é a parte mais difícil. Depois, escrever realmente é automático, é um piloto automático que tira tudo. E pus-me em frente ao computador e comecei a escrever o livro, 1/3 do livro antes do primeiro confinamento, no segundo outro terço, e no terceiro concluí o livro. O Eli não podia acreditar quando lhe mandei o livro e lhe disse, olha, faz o que quiseres com ele e vou-te contar outro segredo, eu nunca li o livro ainda. Talvez hoje vou para Israel de volta esta noite, vou tentar ver se consigo ler. Às vezes pergunto às pessoas, esta história eu escrevi ou não escrevi? Eu já não me lembro o que é que eu escrevi e o que é que não, e já tenho coisas que deixei fora. É muito, muito particular a minha relação com este livro, mas é interessante e estou contente de o ter feito. Meu querido Henrique, eu quero te pedir a você que faça uma pequena análise, mas o mais profunda que você possa, sobre a atual situação do gabinete israelense, do governo de Israel, que sofre pressões de todos os lados, um governo de coalizão. E peço a você também que me diga qual é, na tua avaliação, o futuro da direita israelense. Em primeiro lugar, permite-me, acabo de ver aqui que o Cláudio Lottenberg nos felicita... É, o nosso presidente da CONIB, está aqui presente. Por esta conversa. Cláudio, hoje vamos embora e temos que falar. Tudo de bom e obrigado por tudo e por me ter recebido nessa maravilha que é o vosso hospital também. Enquanto ao governo, hoje cumpre-se um ano deste atual governo, esta geringonça israelense, que é o governo mais atípico da história de Israel. É um governo de 8 partidos, que não têm muito que ver uns com os outros, que pela primeira vez tem um partido árabe, que provém dos irmãos muçulmanos, é incrível, que reconheceram Israel como Estado judaico, o partido Ram, e que estão fazendo coisas interessantes. Em primeiro lugar, aprovaram o orçamento, que há anos que não tínhamos orçamento. Em segundo lugar, evitaram, pelo menos durante um ano, vamos ver se conseguem evitar, tenho medo que não, 4 eleições em 2 anos.
Isso, Israel, Ronaldo, é um autêntico milagre, como tu bem sabes, em muitos aspectos. O que nós conseguimos fazer desde os anos 70, quando eu lá cheguei, até hoje, não se pode equiparar com nenhum país do mundo, em nenhuma época da humanidade. Eu disse outro dia no Senado francês, há um mês exatamente, disse que Israel é o maior êxito da humanidade, pelo menos nos últimos 100 anos. E não me criticaram, até me aplaudiram alguns deles. Eu penso que há uma consciência hoje em dia no mundo que não havia no passado, de que Israel é realmente um caso fora de série e atípico. Mas o sistema político que nós temos, sobretudo o sistema eleitoral que nós temos, é uma vergonha. O facto de que sejamos como um vidro partido que cada vez se parte mais e não se possa unir para criar uma coligação entre as diferentes partes é imperdoável. Eu penso que isso é uma das grandes missões que nós temos pela frente. O que é que acontece com a direita em Israel? Eu penso que, terminando sobre este governo apoia os acordos de Abraão, este governo estabilizou a economia do país, temos o maior crescimento do mundo ocidental, 8,1% por ano. Israel tem hoje uma renda per capita superior à do Japão, da França, da Inglaterra, Grã-Bretanha, da Itália, da Espanha. É notável isso, que tenhamos chegado a tudo isso. Mas ainda temos algumas coisas que resolver nos próximos anos, coisas muito sérias, às vezes de uma dimensão quase bíblica. O que é que acontece na direita de Israel? Eu penso que a direita de Israel tem um grave problema de identidade neste momento, devido a que está dividida entre dois setores, os pró-Bibi e os anti-Bibi. Netanyahu é o líder que mais anos esteve no poder em Israel. Ele esteve quase 15 anos, não seguidos, mas de todas as maneiras com uma influência brutal sobre a sociedade. Eu nunca apoiei Netanyahu, mas eu admiro profundamente, eu o conheço muito bem, mas eu penso que os políticos chegam a um momento que têm que ser substituídos. Não há nenhum político que seja insubstituível. E eu penso que Netanyahu, neste momento, seria, na minha opinião, um problema se ele voltar, mas tudo é possível. A democracia é a democracia, e se a maioria votar a favor de Netanyahu, é preciso aplaudi-lo, e mesmo se não estar de acordo com ele, tens que o aceitar como futuro primeiro-ministro. O problema é que eu não vejo uma situação, neste momento, nem Netanyahu, nem a oposição, a antiga oposição, a atual coalizão, tem a força suficiente de formar um governo, de chegar aos 61 necessários para ter maioria no Parlamento. E isso é um problema muito sério, que nos traz uma instabilidade muito grande, num momento histórico em que Israel precisa de ter um governo estável, que possa governar o país e que possa chegar realmente a levar-nos a esta continuação dos acordos de Abraão, que são um elemento que pode mudar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Henrique, não posso conversar com você, que tem tanta experiência, que entrevistou tanta gente importante, que conhece profundamente, desde o dia em que você lá chegou, a realidade israelense. Eu não posso conversar com você sem te perguntar o que é que você pensa da relação entre o Estado de Israel e o governo democrata dos Estados Unidos. E eu também pergunto a você se, na tua avaliação, houve uma grande perda de substância dessas relações com a derrota de Trump. Todos temíamos que isso ia acontecer, porque assim como houve coisas boas que fez Netanyahu, eu tive uma conversa pessoal com ele há um tempo, na qual ele me perguntou, um pouco como se estivesse a falar com um professor, uma coisa, disse-me, dá-me notas, diz-me o que é que eu fiz bem, o que é que eu fiz mal. Eu disse-lhe algumas coisas que ele fez bem, relacionadas com o Irã, relacionadas com a economia, mas eu disse, para mim, um dos problemas mais sérios foi que você renunciou à política bipartisana de todos os governos de Israel, de todos os primeiros ministros de Israel até hoje, com exceção de você, o que quer dizer todos os líderes de Israel, desde Ben Gurion, passando por Begin e por Shamir, mantiveram uma relação
eu diria, mútua com os dois grupos, com os dois partidos nos Estados Unidos. Netanyahu apostou totalmente pelos republicanos, por Trump, e eu isso desde o primeiro momento entendi que podia ser um erro. Mas o que aconteceu foi que Netanyahu perdeu, não conseguiu formar governo, e então o temor que havia na relação entre Israel e o Partido Democrático nos Estados Unidos, de alguma maneira, suavizou-se. Hoje em dia há uma relação boa entre Israel e os Estados Unidos. Posso dizer que o presidente Biden adiou a sua vinda a Israel, prevista para este mês, porque neste momento está a negociar uma espécie de princípio de acordo entre Israel e a Arábia Saudita, que é um triângulo com os Estados Unidos. É esse o motivo pelo qual foi atrasada a visita e não outro. É um acordo incrível, um acordo segundo o qual Israel reconhece duas ilhas estratégicas do Mar Vermelho como sauditas, Snapir e Tiran, que é o que querem os sauditas. Os sauditas dão-nos o espaço aéreo aberto totalmente a todas as companhias e os Estados Unidos recebem mais petróleo, que vai substituir o petróleo que vinha de antes da invasão da Ucrânia pela Rússia. Ou seja, é uma situação de win-win-win para todos. Eu penso que hoje em dia há uma relação melhor com o Partido Democrático do que havia no princípio, sobretudo quando ainda estava Netanyahu em Jerusalém, na residência do primeiro-ministro, mas a pergunta é o que é que vai acontecer no futuro, depois das próximas eleições. Nós ainda temos pelo menos Partido Democrata há 2 anos nos Estados Unidos, eu penso que pode haver mais também, não se sabe. Trump diz que vai voltar, quem sabe. Dentro do Likud há quem diga que até mesmo Netanyahu, que quer voltar, há quem diga que isso não vai ser possível. Eu penso que não há nada impossível na política internacional e no Oriente Médio. Vamos ter que ver o que é que acontece. Mas hoje em dia a relação entre Israel e os Estados Unidos é boa. Eu acho que os norte-americanos começam a perceber 2 coisas. Uma, que os acordos de Abraão, apesar de ter sido lançados por Jared Kushner, o genro de Trump, que tem no WhatsApp o príncipe saudita às 3 da manhã quando ele quer, apesar de ter sido lançados pelos republicanos, é um bom acordo. Isso eles perceberam depois do princípio em que eles tinham uma espécie de alergia em relação ao acordo. E em segundo lugar, eles perceberam que é preciso colaborar com Israel e com o Oriente Médio, e não se pode abandonar totalmente o Oriente Médio e ir para a Ásia, porque, sabes uma coisa, Ronaldo, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas, mas o que acontece no Oriente Médio não fica no Oriente Médio. Eles sabem isso. Eu falei com gente do Estado Islâmico no Iraque, que me disse muito claramente o que é que acontece, irá para a Europa, irá para os Estados Unidos. Ou seja, que eles entendem que eles têm que controlar a situação aqui, de outra maneira da que eles gostariam de fazer, e Israel é o seu principal aliado, sem dúvida. Henrique Zimmermann, temos hoje uma guerra que influencia o mundo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Talvez eu pudesse dizer que é uma guerra produzida pela Rússia contra a Ucrânia. O que é que você conhece de Putin e o que é que você pensa da longevidade dessa guerra? Em primeiro lugar, nós temos um problema sério nesta guerra, porque apesar de que a opinião pública de Israel apoia claramente os ucranianos, devido a que eles são as vítimas do ataque de Putin, nós temos interesses extremamente importantes na Rússia. Em primeiro lugar, a Rússia começa nos Montes Golã, que está a menos de 200 quilómetros da minha casa, no norte de Israel. Eles controlam essa parte da Síria. Eu já vi várias vezes oficiais do exército russo que comem hummus em Quneitra, no Golã, com oficiais do Tzal. Eles fecham os olhos e permitem-nos atacar objetivos do Irã quando passam mísseis e armas dentro da Síria, e eles fazem quem não vê. E, portanto, não nos convém exatamente provocá-los e chegar a um confronto com os russos, que nos pode custar muito caro, sobretudo na Síria. À parte de tudo isso, Israel é o único Estado judaico do planeta.
e temos 150 mil judeus na Rússia. O que é que vai acontecer com eles se nós provocarmos Putin? O que é que pode vir a acontecer se eles decidirem fechar a fronteira, como fizeram na época da União Soviética? Por exemplo, há uma imigração silenciosa da Rússia, de judeus neste momento. Não falemos de números, mas não são poucos. E há uma imigração menos silenciosa da Ucrânia. Estamos a falar já de dezenas de milhares de pessoas que estão a ser instaladas em Israel. Eu penso que é um momento importante, é um momento delicado. Eu acho que já é público e já se pode dizer que Israel deu armas à Ucrânia, mais de tipo defensivo, mas com muito cuidado, para não provocar Putin. Putin é eu diria, uma das marcas mais sofisticadas do planeta. É um líder autocrático que conseguiu manter-se no poder, apesar das dificuldades na Rússia, ter uma popularidade extraordinária, fora de série, anulou a sua oposição, e a coisa mais preocupante para mim, que não vivo na Rússia, que me importa menos o que lá aconteça dentro, é que Putin é o pai da extrema-direita na Europa e até mesmo na América Latina. E isso é muito perigoso. É pai dos grupos populistas, nacionalistas, alguns deles de caráter quase neonazi, e é ele que os apoia política e financeiramente. Na França, por exemplo, o Front National, a Frente Nacional de Le Pen, está financiada por Putin. E isso é extremamente perigoso a médio prazo. Mas voltando ao tema da Ucrânia, nós temos aí um problema, porque temos que mostrar como judeus. Devo-te dizer uma coisa, eu perdi a minha família paterna na Ucrânia. Ou seja, eu sei que não todos os ucranianos são santos. Eu sei que houve ucranianos... Somos dois. Os ucranianos ajudaram em parte aos nazis. Mas também os russos não são exatamente santos. Agora, são eles os agressores neste momento. Então, é uma situação complicada para nós, mas se é preciso decidir, eu digo, para mim o mais importante são sempre as comunidades judaicas nesses países, nos dois países, e temos que nos pôr ao lado deles e protegê-los. Henrique, como é que você enxerga a questão milenar, desde que Roma expulsou os judeus no ano 136 do Oriente Médio, do antissemitismo? No meu livro eu falo de incidentes que vivi com 8 anos de idade no Porto, em Portugal, justamente um país que eu admiro profundamente, porque noto a nível europeu muito mais compreensão em relação ao judaísmo e muito menos antissemitismo, mas naquela época, na época da ditadura, na qual havia ainda setores da igreja extremamente antissemitas, eu sofri em própria carne tudo isso. Mas durante a infância e depois quando cheguei a Israel, eu nunca pensei que chegaríamos aos anos 20 do século XXI e ainda falaríamos de antissemitismo. Hoje em dia, para um judeu que anda com kippá ou para um ortodoxo que vai na rua, é mais perigoso andar em Paris, Londres ou Barcelona do que andar no Dubai ou em Bahrein, como eu te dizia antes. Isso é impensável, isso é inaceitável. Isso é uma ameaça não só contra nós judeus, senão contra as próprias democracias ocidentais. Quando judeus sofrem de antissemitismo, a democracia desses países está em perigo. E, portanto, eu acho que deve ser uma iniciativa um pouco, permite-me comparar com o Irã, não deve ser só uma iniciativa de Israel e do povo judeu, deve ser uma iniciativa da humanidade. Isso é um tema que eu falo com todos. Disse isso outro dia no Senado francês, vou dizer isso na semana que vem no Parlamento da Catalunha, disse isso nas Nações Unidas com o Moratinos e o Guterres, que estavam plenamente de acordo comigo, e como resultado disso o Guterres, o secretário-geral, nomeou Moratinos também responsável, monitor do tema do antissemitismo, que despreocupa profundamente, apesar de que há muito antissemitismo dentro das Nações Unidas também, talvez por isso. Eu penso que é um problema mundial, é um problema global, e eu recomendo às autoridades mundiais de tratar este problema como uma ameaça para eles mesmos, não só para nós judeus. Perfeito.
Deixa eu te contar uma novidade que talvez você não saiba. Eu estive em Dubai e Abu Dhabi há 3 meses e meio e resolvi organizar uma excursão de brasileiros a Dubai e Abu Dhabi, aos Emirados, que vai acontecer em novembro, entre os dias 5 e 13 de novembro. E eu quero mostrar aos brasileiros, judeus e não judeus, que quiserem vir conosco, exatamente essa maravilha que são os Emirados e o coração aberto deles em relação aos judeus e a Israel. O que é que você pensa dessa iniciativa? Fantástico, isso é extremamente necessário por várias razões. A primeira porque nós temos, não só os outros, os goim têm estereotipos, nós também temos. E eu acho que é importante, como dizia o Einstein, é mais fácil destruir um átomo que destruir um estereotipo. Também nós temos que repensar a nossa forma de ver o mundo e de ver o Oriente Médio. E estando em Abu Dhabi ou no Dubai, uma pessoa entende uma coisa diferente. Olha, eu tenho vários passaportes. E quando eu vou a estes países, até mesmo ao Catar, vou-te contar um segredo, até mesmo ao Catar, eu entro com passaporte de Israel já há muito tempo, já há 5 ou 6 anos. E agora vão chegar ao Catar 50 mil israelenses para o Mundial, como mínimo. A maioria judeus, mas também muitos árabes de Israel que sonham com ir lá para o Mundial. Em qualquer caso, o que eu te quero dizer é que vivemos uma nova realidade e é muito importante que o mundo judaico, que são 8 milhões de pessoas na diáspora, nas comunidades judaicas, um pouco mais da metade dos judeus do planeta hoje em dia, que tenham consciência do que acontece. E em segundo lugar, há outro elemento extremamente importante. Já com o meu chapéu de presidente da Câmara de Comércio, eu posso dizer que hoje em dia vemos que começam a surgir triângulos económicos entre Israel, Emirados e diferentes países. A França, a Espanha, a Itália e, por que não, o Brasil? O Brasil é um país... Esse é um dos propósitos da nossa visita também, porque vamos ter conversas com presidentes de startups e também com pessoas da Embaixada de Israel relacionadas com o mundo de negócios com os Emirados. Fantástico. Eu acho que o Brasil se pode posicionar no campo económico nestas iniciativas. Eu sei de vários megaprojetos de trilhões de dólares que estão neste momento, eu diria na gaveta, mas estão a ser retiradas pouco a pouco. Um deles, um trem entre Abu Dhabi e Haifa, imagina, um trem rápido de 10 horas. Imagina o que isso vai fazer para as mercadorias que cheguem de lá para a Europa e para as mercadorias de Israel que cheguem ao mundo árabe e a toda a Ásia. Tudo isso são coisas que, se não acontecer nada mau, e esperemos que os pessimistas neste caso não tenham razão, nós vamos ver uma região totalmente diferente na próxima década e quem vier lá agora vai ser parte desse processo. Assim que eu convido a todos a ir, e oxalá eu possa lá estar durante essa época também para vamos conversar e quem sabe você vem fazer uma conversa conosco. Seria um prazer. Henrique, olha só, nós chegamos ao final da nossa conversa, eu quero te agradecer de coração, você sabe que você é um dos ídolos que eu tenho na minha vida, eu aplaudo você daqui de longe, sempre, 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 sou um fã do teu trabalho, procuro copiá-lo na medida do meu possível. Só quero que você me conte depois como é que você faz para manter esse tupete tão bonito que você tem aí na cabeça e que eu não consigo. Olha, dizem nos blogs que é uma, como é que se diz, uma peluca? Dizem uma peruca, dizem isso, escrevem. Essas são as coisas. Eu venho falar de Acordos de Abraão e eles falam do meu cabelo postiço. Tá bom. Henrique, a palavra é sua para que você se desperta, meu querido. Um beijo para você, que você continue com essa verve, com essa inteligência, com essa capacidade enorme de fazer curtas histórias tão longas e principalmente com essa tua condição fantástica de análise de fatos políticos que tanto você sabe fazer. Um grande abraço. A sério, Ronaldo, um prazer. E se quiserem um pouco mais, vejam hoje às 6 na Globo News. Há lá uma reportagem bonita sobre todo o livro e a trajetória do meu trabalho.
com a Leila Um Sternberg. beijo para você, meu Um querido. beijo e um grande abraço para todos e para todos Muito os que obrigado. estiveram aqui também. E Até breve. a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado pela presença. Um Exatamente. forte abraço e até uma próxima oportunidade. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio, voltaremos com um novo programa. Nos vemos lá.